O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Queridas famílias, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, vocês que rezam conosco nesta transmissão, hoje celebramos o 4º domingo da Quaresma, e este domingo, a partir da palavra, como poderíamos dizer, né, o domingo da misericórdia, né? O domingo em que Deus, que é misericórdia, que é misericordioso, nos faz um convite para que possamos voltar para Ele. Talvez a mesma dinâmica daquilo que nós celebrávamos no início da Quaresma.
voltar o nosso coração para Deus. Mas a palavra que hoje nós escutamos, poderíamos começar a partir da segunda leitura, neste convite que São Paulo faz à comunidade de Coríntios e que para nós é a mensagem de hoje, neste tempo. Em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Primeiro que o convite, aquilo que a igreja celebra, aquilo que nós pregamos em nome de Cristo. O convite quem faz é o próprio Cristo, que tudo se realiza no seu nome. É a oração da igreja, é a oração de súplica. Às vezes nós rezamos não só por nós, mas rezamos por aqueles que se encontram afastados, por aqueles que se encontram sem rumo, sem destino, sem sentido para viver, perdido, isolado, na escuridão. E a palavra de São Paulo para nós é uma palavra que requer um esforço, da nossa parte. Requer colocar em prática, amados irmãos e irmãs, a nossa liberdade, a nossa liberdade, a nossa vontade, vontade de querer. Eu desejo reconciliar com o Senhor, eu desejo encontrar com o Senhor, eu desejo acolher o seu amor, acolher a sua palavra. Por isso, deixai, se você não permitir, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai te levar à força, você tem que decidir. O Senhor está a oferecer a misericórdia, oferecer o que Ele tem e é de melhor, mas é preciso você querer ser salvo, é preciso você querer ser amado, é preciso você querer ser acolhido. Deixai, permita, não fecheis os vossos corações, mas crê na palavra de Deus. Acolha a palavra de Deus como palavra de vida, como sua palavra. Faça da palavra de Deus palavra da sua vida, do seu caminhar, do seu agir. Reconciliai-vos com o Senhor. E desta forma que poderemos, assim, reconciliados com o Senhor, queridos irmãos e irmãs, sermos embaixadores de Cristo, ministros, aquele que nos reconciliou com Deus, Deus que nos reconciliou consigo através de Jesus, e nós que recebemos este ministério, a suscitar esta reconciliação, nos tornamos embaixadores de Cristo aqui. Ser embaixador de Cristo em todos os lugares. Eu represento Cristo, eu represento Jesus. Eu represento o projeto que Jesus trouxe para a humanidade, que Deus quis revelar através de seu Filho para a humanidade. Projeto de vida, projeto para todos. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Eu defendo esse projeto que passa, pela misericórdia, pelo perdão, e não pela vingança, pelo julgamento que mata, que condena. De um projeto, eu defendo, sou embaixador de um projeto que tenho como base, como raiz, o amor, a valorização das pessoas, a emancipação das pessoas. E quando nós nos deixamos envolver pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, com certeza nós crescemos, nós também desenvolvemos. Então não há amor sem envolvimento, não há crescimento sem envolvimento. Quando nós falamos assim, nós precisamos nos envolver, nós precisamos acolher, nós precisamos aprofundar a vida de oração, nós precisamos participar,
nós precisamos aprender a ser justos, nós precisamos aprender a sermos verdadeiros. Como embaixadores de Cristo, não difundimos o ódio, a divisão. E citava, para os irmãos neste final de semana, que muito nos alegramos com aquele que para nós é o embaixador de Cristo por excelência, o Papa Francisco, que em suas viagens internacionais, ele tem superado todos os conceitos, às vezes já formados, ou preconceitos, em relação a certos encontros. É alguém que tem buscado fazer como Cristo, tem exercido muito firmemente a escuta daqueles que também que pensam diferente de nós, daquele que acredita que o mundo melhor não passa só por nós católicos fazendo bem, mas um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais humana, passa pelo sim, pelo envolvimento de cada cidadão do mundo. E o Papa Francisco que vem dizer para nós, seus escritos, tutti fratelli, todos somos irmãos. É um convite, por mais que a gente não viva isto, mas é um convite a permitir, a nos abrir, a viver e a buscar a fraternidade, viver em fraternidade. Ele que foi, a gente recordava, foi para o Iraque, aquela visita no Iraque, todo mundo apreensivo, como é que o Papa vai fazer isso, como é que o Papa vai fazer isto? Então, por mais que existe a maldade nos corações das pessoas, mas aquele que foi ali, aquele que tem dialogado com todas as instâncias da sociedade, do mundo, ele não tem dialogado para impor a verdade, mas ele tem colocado a proposta de Cristo, de uma sociedade da paz, de uma sociedade da paz, de uma sociedade da justiça, de uma sociedade, de fato, que pode buscar a verdade, encontrar com a verdade a partir de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, para nós católicos tomar posse daquilo que somos como cristãos, somos também embaixadores de Cristo, diplomatas, agir com diplomacia, com respeito a todos, a todas. É interessante, é importante, porque assim nós vamos vencendo, nós vamos combatendo todo o mal, nós vamos combatendo o inimigo, nós vamos combatendo os adversários ou demônio de Deus, o demônio de Jesus, ou o demônio que se opõe a Jesus. Porque não pensem que o demônio não tenha embaixadores em todos os cantos. Parece que todos os cantos você vai, parece que você encontra alguém que representa o mal, que está ali precolocando alguma coisa. Então, quando você pensa que você semeou uma palavra e você a descuida, vem alguém ali que rouba. Estar a falar em nome de alguém, e nós não podemos fugir, nós não podemos nos afastar. Devemos representar e viver, testemunhar este amor de Cristo todos os dias. A parábola que hoje nós escutamos, fala também para nós nesse sentido, do Pai misericordioso, de um Pai que é o amor, do Pai que é a misericórdia, que não deixa de ser, de um Pai que está a exercitar isso todos os dias, a revelar isso todos os dias. E Jesus estava dizendo isso, no contexto que ele estava escutando publicanos e pecadores que se aproximaram de Jesus
para o escutar. Pessoas sedentas, pessoas que viam em Jesus: este aqui me representa, este me defende, este cuida de mim, este pode cuidar de mim. Aquelas pessoas que começaram a permitir ser cuidada por Jesus, permitiram ser acolhidas por Jesus, permitiram que Jesus as conduzisse ao Pai, a Deus. E aqui nessa parábola do pai misericordioso, o filho pródigo, né, o destaque para o pai. Interessante que aquele filho, o filho mais novo, né, você está aprendendo, né, você está se descobrindo, e às vezes você se acha muito importante, e essa importância às vezes vem na forma de autossuficiência. Eu já me basto, né? Eu já dou conta, eu não preciso do outro. Sentido da arrogância, da autossuficiência. Eu acho que a família, eu acho que o pai, eu acho que Deus me atrapalha, né? Deus me atrapalha, o pai, a família me atrapalha a ser melhor, a ser eu mesmo, a ser aquilo outro. E este filho que pede a parte da herança. Engraçado que o pai nada fala, mas se você quer, se você está decidido, o pai dividiu os bens, respeitou a realidade, a fase, a liberdade daquele filho, deixou que ele pudesse conduzir o seu caminho, né? Ser senhor da sua história também. Então ele que foi, e a palavra nos diz que pouco tempo, ele esbanjou tudo aquilo que havia recebido como herança, gastou tudo e se encontrava numa situação de indignidade. Não mais manifestava o rosto de alguém, né, que era filho de Deus. Alguém que não tinha o que comer, essa necessidade básica. Necessidade básica, que nem a comida dos porcos, né, sobrava às vezes para ele. Né, perdeu a sua dignidade, estava vivendo como escravo. Afastou-se de Deus, estava vivendo como escravo. E podemos destacar, queridos irmãos e irmãs, nessa atitude dessa coragem que esse jovem teve, né? De sair de casa, de pedir, de fazer uma experiência a sós, de rejeitar o amor que já lhe era dado. E aquilo, podemos dizer, né, que aquilo que às vezes nós recebemos sem muito esforço, aquilo que nós recebemos, nós ganhamos, nós pensamos que a vida é muito fácil, que as coisas nós não sabemos, né? Nós temos o que vestir, temos o que comer, temos o que beber, temos alguém que cuida da gente, prepara muitas coisas, e às vezes nós não sabemos de onde vem isso, né? Nós não sabemos de onde vem isso, como vem isso. Nós pensamos, às vezes corremos o risco de pensar que tudo isso é um direito nosso, que é assim, e que as coisas são fáceis, e que todas as fases da minha vida eu vou ter isto. Às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem. E quando você recebe, sem muito esforço, com a mesma velocidade que aquilo chega, às vezes também se perde. Então aquele filho que cai em si, eu tinha tudo dentro da minha casa. Mais do que os bens materiais, eu tinha afeto, eu tinha amor, eu tinha motivos para festejar, eu tinha motivos para viver. E agora eu estou num contexto que eu não tenho amigo, não tenho ninguém, não tenho bens.
E ele vai fazendo essa memória, vai fazendo esse exame de consciência, percebendo o seu pecado, percebendo a sua indignidade e ao mesmo tempo tomando consciência como era grande, como é grande o amor do Pai, do meu Pai por mim. E ali ele toma aquela decisão: vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra ti e contra Deus, já não mereço ser chamado teu filho. Teu filho enquanto alguém que tem direito, fala assim: olha, eu não tenho direito mais nada, o que eu fiz, não tenho direito de mais nada. Não tenho direito à herança, não tenho direito a isso, porque... Mas ele que volta, toma coragem, tem coragem de se levantar diante da queda. Eu acho que é isso que é interessante para nós. Coragem de se levantar diante do fracasso, diante do erro. Isso nos fortalece, nos engrandece. E a atitude do pai quando este filho volta, A palavra nos diz que o pai o avistou de longe. Antes mesmo do filho ver o pai já avistava. Era um encontro que o pai nunca deixou de desejar, de querer. O pai que vai àquele encontro e recebe com muita alegria. Um destaque, queridos irmãos e irmãs, que aqui Deus não age conosco, julgando, jogando na nossa cara o pecado que nós fizemos. O pai poderia falar: você não presta, olha o que você fez, eu que te amei, agora tomou vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara não, ainda vem com essa cara limpa, pedir perdão, querendo voltar para casa. Às vezes o julgamento humano, a gente quer dar um sabão nas pessoas, fazer aquele sabão, tudo mais, aquele sermão. E aquela pessoa, diz o seguinte: gente, alguém que errou, alguém que caiu, alguém que está se levantando, é o sinal de uma pessoa que não tinha nenhuma humildade, é o sinal de uma humildade muito grande. A pessoa mesmo já fez, essa é a questão da autocondenação. A pessoa mesma já fez o seu julgamento. A pessoa julga ela própria. E o que alguém nesse sentido está precisando não é de condenação, não é de você apontar o dedo, mas o que aquela pessoa está precisando naquele momento, aquele filho, é o quê? Do acolhimento, é do afeto, é do abraço, é do aconchego, é de sentir o cheiro de gente, não dos porcos, do chiqueiro, do mau cheiro desses ambientes, da terra nesse sentido, mas é sentir cheiro de gente, porque nós somos gente, e quando nós nos afastamos de Deus, muitas vezes nós vivemos como animais irracionais, animais que não pensam, animais que não amam. Nos afastamos da imagem querida por Deus, de um Deus que nos criou livre e nos criou por amor. Então isso, amados irmãos e irmãs, é o exercício do Pai misericordioso, e o exercício que nós muitas vezes como filhos, nossa arrogância, prepotência, às vezes fazemos. Perceber que o Pai não deixa de amar, o Pai não deixa de desejar, não deixa de rezar que o filho seja recuperado. Será como é que está meu filho? Será como está minha filha? E o filho às vezes se encontra naquela situação: será que meu pai vai me acolher? Será que meu pai não vai me acolher? Deus está sempre a acolher a cada um de nós, porque Ele é misericórdia. Mais do que falar assim do merecimento, eu não mereço ser chamado. Gente, Deus não está preocupado se você merece, se você errou. Deus quer que você permita reconciliar com Ele, que você se deixe, deixe-se reconciliar com Ele. Isso é o mais importante, que Ele, a partir dessa permissão, Ele poderá transformar, a sua vida.
Nós podemos cumprir ritos, nós podemos rezar 10 Pai Nosso todos os dias, fazer aquilo outro, fazer aquilo, cumprir tantas coisas, aquele negócio que o filho mais velho, eu nunca desobedeci a qualquer ordem tua. Gente, mas a vida não pode ser só obedecer ordens. A vida é mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. A vida deve ser, um espaço, um lugar, viver deve ser um lugar, ou deve ser um modo em que nós fazemos o outro feliz, ou os outros felizes, e que também o outro também nos faz felizes, cada um dando sentido verdadeiro, deixando ser marcado pelo amor do outro, deixando amar e também sendo amado. Isso é viver, a gente vai tecendo, construindo a nossa felicidade, ou a felicidade comunitária, a felicidade familiar. Deus me ama e eu amo a Deus. Aquilo que a gente escutava da palavra, Eu serei o vosso Deus e vós será o meu povo. É uma aliança. Deus é o meu Deus, mas eu sou o povo de Deus também. Deus me acolhe e eu acolho a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nesta santa liturgia, já marcando essa proximidade com as festas que nós estaremos celebrando, que o Senhor, nosso Deus, nos dê a graça para que possamos tomar consciência cada vez mais da realidade que carregamos, do pecado que carregamos, mas para além disso, da misericórdia que é abundante que Ele está a nos oferecer. Que tenhamos a coragem de provar, de correr ao encontro e ver quão suave é o Senhor, quão suave é o amor que o Senhor nos oferece. O Senhor, que quer nos dar a vida nova, quer que não mais comamos o maná que perece, mas que comamos o pão da vida eterna, que é o próprio Jesus. Amém.